time precisa superar retrospectos ruins. São os últimos 5 passos de uma caminhada que para o Vasco tem sido cheia de obstáculos. O mais recente para o técnico Ramon Dias é o desfalque do atacante Orelhano até o fim da temporada. Ele teve uma fratura na mão direita contra o Cuiabá. Para se livrar do rebaixamento, o Vasco vai ter que buscar pontos contra adversários que nos últimos anos têm criado muitos problemas. O Cruzeiro no Mineirão, por exemplo. O Vasco não vence lá há 6 anos. Nesses últimos 5 jogos, foram 3 derrotas. Depois a viagem é até a Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Desde 2007, foram 8 derrotas como visitante e 3 empates. Nessa sequência, o Vasco vai enfrentar em casa um adversário que também passou o campeonato rondando a parte de baixo da tabela, o Corinthians. E desses 5 últimos, é o que o time carioca está há mais tempo sem vencer, independentemente do palco. São 13 anos sem vencer o Corinthians, seja no Rio ou em São Paulo. Desde a última vitória no Brasileiro de 2010, 12 derrotas e 8 empates. A Arena do Grêmio foi inaugurada em 2012 e os 7 jogos lá foram vencidos pelo dono da casa, que o Vasco pega na penúltima rodada. O último passo é em São Januário contra o Bragantino, que o Vasco não derrotou ainda desde que passou a ser administrado por uma grande multinacional em 2019. Uma derrota e 2 empates. Para um time que fez apenas 16 pontos no primeiro turno e tem a 6ª melhor campanha no segundo, com 24 pontos, nenhum desafio intimida. O técnico Ramon Dias diz que vive dia a dia. O Cruzeiro, próximo adversário, é um jogo importante, tem que se preparar para ele e sobre os outros que vierem, pensam depois. Olá, pessoal! Saudações vascaínas! Começando mais um vídeo no canal, atualizando todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Cruzeiro por brigas entre torcedores no jogo contra o Coritiba. Com isso, o jogo contra o Vasco no Mineirão será sem torcida. E uma boa notícia! O nosso capitão Guelry Medel tomou o 3º cartão amarelo no jogo do Chile pelas eliminatórias da Copa, e foi suspenso, podendo reforçar o Vasco contra o Cruzeiro. E o perfil da cantora Maitê Perroni, do grupo Rebeldes, foi invadido por torcedores do Vasco, que brincaram com uma foto postada pela cantora fazendo um gesto parecido com a comemoração do nosso pirata e artilheiro Verratti. E aí? O Vasco se salva do rebaixamento? Deixe a sua opinião. Saudações vascaínas!